Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast no De Quebra. Eu sou a Aimee. E eu sou a Luísa, sejam Ira. bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um convidado que já é da casa, já apareceu aí várias vezes. Nem precisa mais apresentar também, mas eu vou fazer só pela gentileza. A gente vai estar falando aqui com o Raul da banda Glicerina para poder representar a Reação Underground. Então, queria agradecer primeiro a sua presença. Pode se apresentar para quem não te conhece, duvido, né? Duvido, Duvido que não Isso, é. conheça. Se sair aqui do perímetro aqui da Coab 2 e olhe lá ainda. É figurinha aqui da Coab, quando você chega, você tem que conhecer. Sim. Mas pode falar aí da banda, do Reação Underground também, para as pessoas entenderem. Bom, eu sou o Raul Espíndola, eu sou músico, arte educador da área da música, recém-formado em História agora também, faço produção também, produção cultural, inclusive faço parte da produção do evento Reação Underground, que é um evento que promove o fomento do rock underground autoral, aqui na Coab 2, mas, né, a gente traz bandas do Brasil todo, já vieram para cá. Esse festival, que é o Festival Reação Underground, ele acontece desde 2012, né, então a gente já tem bastante tempo aí fazendo essa brincadeira aí que é o rock autoral. E o espaço do Reação é muito importante pra gente, porque o próprio nome, né, que a gente carrega, o evento, o festival, ele foi fomentado e iniciou no Reação. Então, a gente traz o nome até hoje, a gente nunca mudou e nunca vai mudar. A gente vai carregar para sempre, independente do evento acontecer no Reação ou não, né? Nós somos o Reação Sim. Underground. E somos, antes de tudo, a banda Glicerina, né? Eu estou representando aqui também Jonas Henrique, nosso guitarrista, vocalista, representando aqui também Tunis Fernandes. Um beijo para vocês. Estou Beijo. aqui fazendo esse favor aqui para vocês, tá? Mas estão fazendo falta, Tá fazendo tá? De falta. representar. É, mas antes de tudo, somos a banda Glicerina, formada no ano de 2007. Temos uma conexão muito forte aqui com a comunidade da Coab 2, que sempre incentivou muito o nosso trabalho artístico. E hoje a gente tenta retribuir um pouquinho aí com esse projeto do Reação Underground e com o nosso trabalho também da banda Glicerina, que segue firme e forte, a todo vapor. É isso aí. Achei. É um projeto bem antigo, 2012, né? Sim. E ele carrega essa parte do rock, do underground autoral, assim. E como que, na sua visão, ou até na visão de vocês todos, como que é essa diferença, assim, do autoral em 2012 para o autoral hoje em dia? Qual que é essa diferença e o que foi diferente para vocês? Nossa, muito legal essa pergunta aí. Então, assim, a diferença é que a gente passou por diversas fases, né? A gente é de 2007, então desde o início da nossa banda até o início do projeto, né, do Festival Reação Underground, até a fase que a gente vive hoje, né, a gente passou diversos momentos dentro do cenário underground, né? Então, quando a banda Glicerina surgiu, nós viemos de um modismo mesmo de surgimento de bandas de rock de garagem, né? Então, esse modismo mesmo fez com que nós também nos sentíssemos capazes de produzir essa arte que é a música, porque nós não éramos músicos, ninguém, né, que começou o grupo com a gente tinha inclusive nem o âmbito de seguir carreira musical, né, mesmo depois de ter começado a banda. Então, através da democracia do rock, do punk rock principalmente, a gente teve a possibilidade de montar, mas a gente fez parte desse modismo mesmo dos anos 2000, né, entre 2000 e 2010. Só que aí a gente já pegou uma outra fase no início do Reação Underground que esse modismo ele caiu, né? Então, os eventos eles já eram menores, as casas já tinham muitas fechadas, muitas bandas já tinham acabado. Então a gente acho que dentro dessa carência que o rock vinha passando, a gente teve a intuição de fazer o Reação Underground, né? E também a necessidade, né? Uma vez que aqui na nossa comunidade tinha diversas linguagens culturais sendo representadas e a cultura do rock não estava sendo representada, né, dentro do nosso movimento cultural que estava acontecendo aqui, né, na comunidade. Então a gente teve também o privilégio de estar fazendo parte desse momento e estar colocando o rock dentro também desse ciclo cultural, né, dessa efervescência cultural que estava tendo aqui na comunidade. Então essa fase de 2012 foi uma fase onde as bandas passaram mais dificuldades, né? Eu vou dar um exemplo mesmo nosso da Glicerina. Nós gravamos o nosso primeiro álbum, nós somos de 2007, em 2008 nós gravamos uma demo,
Inclusive a história é bem bacana, né, da venda de latinha e tal. Eh, em 2011 nós gravamos o nosso primeiro álbum, Mais um Dia de Loucura Chegando, já melhor trabalhado, com um maior investimento, só que pela dificuldade de gravação, a nossa dificuldade, né, financeira, de mercado de trabalho, super jovens, né, ainda aí pobres, periféricos, né, sem privilégio, encontramos a dificuldade de gravação. Então a gente passou por um momento que depois do nosso álbum de 2011, a gente só conseguiu gravar em 2019. Então assim, e nesse tempo a gente não ficou em hiato, parado, a gente continuou tocando e tocando em todo canto e tal, e produzindo músicas. Então o álbum de 2019 tem músicas que foram escritas em 2012, 2013, né, por conta dessa dificuldade. E também por conta da dificuldade que as bandas encontravam nesse momento, né, 2012, 13, 14, né, as bandas estavam num momento bem complicado. Aí passou a pandemia, que eu acho que foi um momento também que era para enterrar de vez, né, o que era esse movimento que já estava praticamente, né, inerte. Mas aí a gente foi surpreendido que pós-pandemia, houve uma comoção das pessoas em sair, em se divertir, e isso atraiu, os eventos, mais eventos acontecessem, mais casas começaram a abrir, e a galera, através também do lance nostálgico, né, começou a revisitar o rock, né. Então hoje a gente tá num momento que tá legal, né, a gente tá passando por uma fase bem bacana, onde políticas públicas estão contemplando bastante o movimento do rock, principalmente do punk, do hardcore, né, que são movimentos que são do rock contra a cultura, que estiveram pouquíssimo no mainstream, né. Então eu acho que eu vejo na minha visão que hoje a gente está passando por um momento bem legal, inclusive o próprio Reação Underground hoje passa por um momento super legal, onde a gente conseguiu se estruturar ao longo do tempo, hoje a gente consegue fazer os eventos de forma independente, não precisa de ninguém, claro, né, ninguém que eu digo que todo mundo que participa dos eventos, pô, faz parte, né, todo mundo das ocupações que a gente faz, mas ninguém que eu digo é dos boy, de ter que alugar uma casa, de ter que vender ingresso, como a gente passou por diversas fases, né, Sim. e ainda existe até hoje, né. Só que aí o Reação Underground tá aí pra que as bandas tenham espaço pra tocar e para que o artista também se sinta privilegiado, né, não só um artista como alguém que vai tocar e vai colocar seu som, não, e vai ter um público, vai ter uma atenção e ele vai ter importância na movimentação cultural também. Então, eu acho, assim, pode ser que tenha outras pessoas do rock que vai discordar de mim, mas eu vejo que hoje a gente tá num momento bem bacana e para quem viveu os anos 2000, a efervescência, e aí passou um momento de dificuldade, né, na década de 2010 a 2020, ainda pegando pandemia, nunca ia imaginar que se tornaria hoje, né, mega eventos como na Virada Cultural agora, que, Sim, pô, Sim. quase 100.000 pessoas para assistir Sepultura e Dead Dead Fish, né. Fish, sim. Pô, Dead Fish é uma banda super underground, né, que alcançou mainstream, mas que é super underground. Então, pô, eu tô bastante feliz com o momento que a gente tá hoje do rock. É um momento muito bom, porque tá. Acho que o Rock Fest também que tá acontecendo agora. Tá bem grande. O Dead Fish vem tocar, eu acho que agora Domingo, né. aqui perto, na Domingo Trovin, na né? Praça do Morcegão. Isso. Então o Rock Fest também hoje em dia mostra que tá muito mais ativo todo mundo escutando rock, né? Mas nessa parte de ter essa diferença do underground pro punk rock, qual que é essa diferença, assim? O que é o underground Então, hoje e o que era antes? sim, na verdade, assim, o punk rock faz parte do underground, né, Certo? que é o contrário do mainstream. Como se dizer, né. O mainstream que são as bandas que fazem sucesso, toca na rádio e vão nos programas de TV, né, e são as músicas mais comerciais, né, de fácil acesso da maior parte da população. As bandas do underground, né, que o próprio nome já diz, né, que tá por baixo, Sim, né, são as bandas que elas vêm da contracultura, né, então elas vêm no movimento contrário ao movimento cultural das rádios, né. Então apesar de ser rock, tem o rock que até hoje ainda toca nas rádios, né, você liga lá na 89 e tal. Claro que existem momentos que eles contemplam também, né, alguns artistas e tal, né, que estão começando, ou alguns artistas undergrounds também famosos, né, porque existem bandas undergrounds que furaram a bolha e sim. são famosas mundialmente, né, então tem bandas de punk, Bad Religion, entre diversas outras, Ramones, né, nossa, muitas, né, que furaram essa bolha e que fazem sucesso entre todo o público, até mesmo fora do rock, né. Só que o underground, né, no caso do nosso estilo do punk rock hardcore, eu acho que nos anos 2000 era muito mais legal,
Porque nos anos 2000 eu acho que ele era mais orgânico, sabe? Ele de fato vinha colhendo o que aconteceu nos anos 90 e eu acho que nos anos 2000 ele se consolidou. Tanto é que nos anos 2000 estourou, furou a bolha total, assim, o que a gente conhece como emo. Hoje, Sim. né, bandas como NX Zero, Fresno, né? Eu tava vendo inclusive um flyer que foi postado pelo Dead Fish essa semana, aonde o Fresno era uma simples banda de abertura, tipo lá embaixo, assim, ó, sabe? Então a galera não imagina ver o tamanho da banda Fresno hoje, que eles já foram uma banda também do underground, tipo, que começou super lá embaixo, abrindo show pra NX Zero, o próprio NX Zero abrindo show Já abriu Sim. show de artistas também. que nem existem mais, por exemplo, né? Então teve show do NX Zero abrindo pro Killy, ele é uma banda do ABC, vocal feminino, que já nem existe mais. E olha o que se alcançou NX Zero de Ferreiro, né? Os caras viraram super celebridades do Brasil, né? Então existem alguns movimentos do underground que furaram a bolha. Mas ainda existe uma parte do movimento do underground do punk hardcore que segue no chão de fábrica, né? Que é o Reação Underground, né? O Reação Underground, ele traz esse espírito mesmo, né? Se um dia a gente conseguir muito acesso, muito apoio e nós também conseguimos alcançar, né, furar essa bolha, pô, pra gente vai ser super legal. A gente não é contra isso de, ah, a galera Ganhar é dinheiro, nada vendida, a né? ver. Tem essa parada, né, que a galera fala tipo, ah, fulano é vendido porque, porra, tá todo mundo tentando sobreviver, viver da arte, mano. A gente vive num país que não contempla muito a arte de todo segmento, né? A arte musical, principalmente underground. Então eu sou totalmente contra esse lance do artista vendido, né? Eu acho que enquanto tem gente que pode pagar pela nossa arte, que seja pago, né? Sim, E com é Tal. certeza. válido, é justo É válido, é também. justo, é trabalho também, né? O Sim. artista também do underground também tem família, comida pra colocar em casa e tal, né? É, E só uma desculpa, pergunta, claro. assim, você falou que antigamente, né, bandas já não existem mais, lógico, todas alguma hora acabou. Certamente deve ter terminado, encerrado o trabalho por falta de grana, de fomento, de estrutura. Sim. O que manteve o Reação Underground funcionando, já que a gente, também carece um pouco dessas ajudas financeiras, que é o que mais ajuda a Sim. gente a comprar equipamento, a manter, a se pagar. O que manteve a Glicerina e o Reação Underground de pé até agora, que já são mais, né, de 10 anos aí, Sim. e o que foi fundamental para que não tivesse que encerrar as atividades igual outras bandas encerraram? Qual foi o ponto-chave que ajudou? Essa pergunta ela é bem difícil, inclusive, né? Que a gente tem que pensar bastante, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente do artista, né? É a paixão, né? Ah, porque nós somos apaixonados. Só que se eu falo isso, de repente eu tô tirando o mérito do tamanho da paixão da banda que acabou. É, É, que pode não ser esse o sim. motivo. É, isso, é. E que não é esse o ponto, né? Eu acho que assim, nós fomos. Eu gosto de tocar nesse ponto, assim, nós fomos privilegiados de estar no lugar certo e na hora certa. O lugar certo é a Coab 2 Itaquera e a hora certa é o final dos anos 2010, começo da década de 2010, que a gente estava num momento aonde a quebrada, o movimento efervescente cultural da quebrada, nos deu um norte, fez com que a gente entendesse que a gente fazia parte de algo muito maior do que de fato a gente fazia, né? Então, até meado de 2010, a banda já tinha ali seus 3 anos, apesar da gente ser uma banda de punk rock, a gente era muito despolitizado, inclusive. Então, esse processo da gente se sentir parte do movimento cultural fez com que a gente se politizasse. E a gente se politizando fez com que a gente entendesse que a gente não podia parar. Porque se a gente parasse, a gente ia estar abrindo mão da única forma que a gente tinha de gritar e falar para o mundo o que a gente pensa. Né? Que a gente ainda não é proibido de fazer a música, né? Como estão Sim, tentando proibir a galera com esse lance de que tá fazendo apologia a alguma coisa. Quando na exatamente. verdade é só uma armadilha para encarcerar preto e pobre de lei, né? Então acho que o principal motivo que eu gosto muito de citar quando eu vou nas conversas é a nossa quebrada, né? A nossa quebrada foi essencial para isso. Mas aí tem diversos outros fatores. Dentro da glicerina, eu acho que o principal fator interno nosso é a nossa amizade. Eu vejo que diversas bandas acabam por conta de briga. Tipo assim, coisas até bem banais, assim, que acabam se tornando um pouco maiores, aí as pessoas passam a não confiar uma nas outras e brigam. A gente tem uma tranquilidade dentro do Glicerina que é de uma. Não. Olha que coisa louca, né? Eu vou contar a história da banda Glicerina, assim, vou tentar de forma rápida, assim, né, contemplar. A banda surge em 2007,
Jonas e Tunico não faziam parte. Eu sou da primeira formação, formei a banda junto com o Giovanni, que era o vocalista. Se estiver assistindo, um beijo, Giovanni, Marcelo, seu irmão, que era o guitarrista. Esses caras foram super importantes também numa virada de chave da minha vida. Hoje a gente tá um pouco afastado, mas eu admiro demais esses caras. E a Glicerina surgiu assim, né? Esses caras, eles tinham um tio que tinha já uma banda do movimento de punk hardcore. A gente começou a ir nos shows, eu comecei a gostar. E aí eles já tinham uma movimentação de banda, o Giovanni e o Marcelo. Só que faltava o baterista, faltava alguma peça ali. Aí um dia a gente foi fazer uma brincadeira. Porra, você tem que fazer parte da banda. Eles me convenceram a fazer parte da banda. Até então eu só tocava na fanfarra da escola. Aí começou a banda aí. Só que o Jonas e o Tunico, eles entram na banda no ano de 2009. Então, assim, eu conheci o Jonas e o Tunico através da Glicerina. A gente, um belo dia, foi num show de algumas bandas, lá na Silce Rock Bar, uma casa que tá aberta até hoje, recebendo bandas ali em São Miguel. E lá tocou uma antiga banda do Jonas e do Tunico. Putz, eu era novo, que eu tinha 16 anos, mas eles também eram super novos. Mas eu já achava eles, tipo, super foda. Porque a gente tava, tipo, nos primeiros meses da banda Glicerina. E eles já tinham já uma, vamos dizer, carreira ali de uns 2 anos no cenário, né? Então, nossa, eu pagava mó pau pra eles, mano. Falava, caralho, eu quero ser igual esses caras, mano. E os caras, tipo, era mó lixo também. Eu vejo hoje, eu falo, cara, mano, porra, minha régua era baixa pra caralho, mano. Mas, sem critérios, velho. Mas aí a gente se conheceu nesse dia, nesse evento, que eu nem sei se eles se lembram, assim, de mim, mas eu lembro muito deles. Eles tocavam numa banda chamada Insanos. Quem tocava com eles era o Carlos também, pô, o Carlão, super brother. Vai assistir a gente, tenho certeza, o Carlão, que ele é gente fina demais. E aí, essa banda Insanos acabou. Eles tretaram, tá vendo? Banda que acabou por causa de treta. Tretaram, a banda acabou. E a gente tava numa fase na Glicerina, já com quase 2 anos de banda, em que a gente nunca tinha tido baixista. Sempre a gente pegava um cara ali, outro aqui, que ficava meses e saía. Então já tinha trocado várias vezes. E aí um belo dia, o nosso guitarrista, irmão do Giovanni, também, ele falou, ó, não quero mais, não aguento mais tocar com vocês, que vocês são muito ruins. Ele falou isso mesmo pra gente. Tava na fase do emo, fazendo sucesso, né, NX0. Ele, não, eu quero tocar emo, vocês são muito ruins. Não quero tocar com vocês. Essa história, Foi putz, é muito sincero? engraçada. Foi. Eu acho muito legal essa história. E aí ele Desestimulou. saiu da banda e a gente ficou desesperado. Essa eu acho que foi quando a gente passou mais perto de acabar a banda. Foi ali meados de final de 2008, começo de 2009. Eu já tava já sem esperança, só que o Giovanni, ele era muito ativo. Ele fazia muita questão da banda, a banda era muito importante na vida dele. Aí ele foi atrás, até que achou o Jonas e o Tunico, acabou de sair do Insanos. Aí ele convidou o Jonas, né? E aí o Jonas chamou o Tunico, ó, só vou se eu puder levar o baixista. E, porra, casou, porque a gente tá precisando tão também. precisando. Aí foi amor à primeira vista. Eu lembro até hoje do nosso primeiro ensaio, que foi lá no centro de Itaquera. Aí a gente fez o primeiro ensaio, eu, Giovanni, o Jonas e o Tunico. E foi amor à primeira vista, assim. Foi a primeira vez que eu toquei com uns caras que eu falei, caramba, putz, esses caras me acompanham mesmo, sabe? E eles também, mesma coisa. Falou, caramba, esse batera é mó da hora, mano, pá. Foi ao contrário, enquanto o Marcelo tava achando a gente ruim, ele deu maior incentivo, achou a gente bom. E aí eles entraram pra banda, e aí a partir dali, só história. A gente hoje é uma família mesmo, então voltando lá, né, ao assunto do porquê que até hoje não acabou. Então acho que o nosso pilar principal é que a gente transformou isso na nossa família. Então agora, por exemplo, a gente tá aí 6 meses sem tocar, mais ainda, né? Nosso último evento foi em outubro do ano passado aqui. Então a gente tá há meses e meses aí sem tocar, a gente tá há mais de 6 meses sem ensaiar também. Mas a gente tá super tranquilo, com os planos super ativos pro futuro, sabe? Porque a gente sabe se respeitar, sabe respeitar o momento de cada um. Mas a gente já brigou muito, também passamos por diversas fases até chegar onde a gente tá hoje. Irmão briga mesmo. Total. E a É gente é isso. irmão, cara. A gente é irmão, assim. Eu considero o Jonas e o Tunico o tanto que eu considero meu irmão Matheus, que é filho da minha mãe e do meu pai. Eu considero eles, assim, irmãos mesmo, assim, irmão mesmo. Não é aquele só, e aí, meu brother? Não. São irmãos mesmo, que se eu precisar qualquer hora eu sei que eu posso ligar. E que eles também, qualquer hora, além de banda, extrapolou isso há muito tempo já, Sim. né? Então acho que é isso que mantém a gente firme até hoje, e é isso que inclusive incentiva a gente a fazer cada vez mais. Então a gente, apesar também de estar um tempo sem lançar material, pô, a gente tá num momento musical mó legal. Tá vindo coisas assim muito da hora, então galera que eu acho que ninguém tem saudade muito da gente não, mas Que a isso, galera que cara. espera a gente lançar alguma coisa pra depois poder falar mal, putz, eu acho que não vai ser dessa vez que tá vendo umas coisas tão legais, meu. Putz, vai surpreender.
tá envelhecendo como vinho também. Sim. Mas o que você falou daqui da Coab ter espaços também lá em 2010, eu lembro também que a Pertucci também tinha, a falecida Pertucci, É, né? falecida Pertucci. Tinha também uns shows assim, Casebre também, esses lugares. Sua irmã devia ir também, que a minha irmã O ia. Aquários ali, que Aquários, era Rock ali Bar na Jacobés. também, né? Não, mas Então, você tipo, citou um fenômeno que existiu aqui na Quebrada que ninguém tinha citado essa conversa comigo em anos, assim. Interessante. Que Pertucci? foi o Pertucci. fenômeno da Pertucci. Porra, Ah, Pertucci ela era o é. Porque point, assim, a né? Pertucci, assim, ela já era um point, né? Tipo, tinha rolê e tal, tinha, né, tudo mais, mas existia um tempo que a Pertucci apoiou diretamente a arte, tipo, da quebrada, assim. Sim. Mano, Não só o rock, mas como o funk cara, também, que tinha aconteceu. Não, fluxo. e assim, na verdade, eu acho que o que eles mais apoiaram, teve uma coisa inusitada que aconteceu. Eu acho que o Gama vai lembrar dessa parada. É, uma coisa muito inusitada de que aconteceu foi quando eles colocaram engrenagem urbana na caixa da pizza, mano. Vocês sabiam dessa parada? Não, não Não sabia, Não. sabiam, sério? vocês são um pouco mais novas, né? É. Cara, inclusive, putz, um abraço aí, um Pô, beijo ao pessoal do engrenagem Engrenagem demais, cara. Urbana, Eu todo tinha mundo que já 9 fez anos. parte. Um grupo super importante pra nossa comunidade, Sim, Kikão, Sim. Digão, eles são caras demais. assim, né, que, porra, não tenho o que falar. Porra, esse fenômeno aconteceu aqui na Quebrada, né? Caramba. O Carlão, né? O Carlão da Pertucci, ele teve essa ânsia, assim, ele falou, porra, a Quebrada fez tanto por mim, eu preciso fazer alguma coisa pela Quebrada. E aí, através ali de uma conversa entre Jornal JB, que também foi um jornal muito importante aqui na comunidade, Sim. existiu essa parceria e, porra, de repente você comprava pizza na Pertucci, em cima da caixa, na caixa vinha o Engrenagem Urbana, mano. Pô, Que da escute o hora. Engrenagem Urbana, novo Sim. álbum e tal. Porra, Não, não eu sabia não. sinceramente, cara, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Eu nunca vi isso. Eu acho que de repente hoje isso viralizaria na internet. Sim, Alguém compra uma pizza, nossa, pá, engrenagem. E aconteceu isso aqui no nosso bairro. E isso foi visão do Carlão. Um cara que é da iniciativa privada, que o negócio dele era um negócio privado, que ele não sim. devia nada pra ninguém, né? Tipo, não tinha obrigação nenhuma de fazer nada pela quebrada. Mas mesmo assim ele fez, assim, foi uma fase bacana. Acho que enquanto ele pôde ajudar, ele ajudou, né? E, pô, a Pertucci nessa época foi muito legal. Tinha engrenagem, tinha eventos de hip hop, a gente chegou a fazer participação também com o Jatobá, né? Não chegamos a fazer com a Glicerina, porque a Glicerina também ela extrapola um pouco, É. né? Os Sim. limites e tal. Mas, pô, foi uma fase bem Aquela bacana. faixa lá, ela pega a Najib, né, da Pertucci, porque se tinha as coisas lá, também ia pra Batata, Sim. É bem, é que, tudo que, é, que perto, é né? perto e que Total. descia Sim. pra estação. Então, É perto assim, pra estação pra ir que é perto embora. e tudo isso. Então, eu acho Sim. que a Pertucci, que eu lembrei agora também, porque a minha irmã, minha irmã também fez uma banda, tá? Em 2010, nessa. Todo mundo Todo faz uma mundo. Você banda, teve né? banda também, É. né? Todo mundo teve banda. Todo mundo tem que ter uma banda, Todo né? mundo tem que Pô, ter é uma banda. legal. Também na época mais do rock, assim, eu nem lembro o que ela fazia. Só pra você ver que acabou rápido. E não deu A tempo de minha eu acabou lembrar. rápido também, para de Não jogar. deu tempo de lembrar o que ela fazia. Mas eu lembro também que ela ia na Pertucci, que os amigos iam na Pertucci, que era um fenômeno ir na Pertucci, Sim. porque Era o tinha. point. Não era só pizza, cara, era Não. arte, O era ambiente. comida, Era era. engraçado porque, assim, ela já começava a ser inusitada porque ela era um bar que vendia pizza e sorvete. Então, assim, vamos lá na sorveteria. Tipo, putz, mas era sorveteria, pizzaria e bar. Então, eu já tive fase de ir na Pertucci pra comer uma pizza com a família. Tinha o dia de ir com a namorada pra Tomar um tomar um sorvete. sorvete. E tinha o dia de ir com os amigos pra comprar uma garrafa de cachaça e ficar Nossa, trilouco cantando Sim. o o Pearl Jam lugar lá. mais versátil aqui da É. Pô. Coab 2. E assim, as músicas também eram versáteis, era bem legal mesmo. Cada dia tocava uma coisa, tinha público pra tudo. Eu acho que era outra fase, assim, de sociedade também. Acho que a gente vivia uma fase que era mais aberta, acho que as coisas eram, de repente, menos separadas, assim, né? Sim, era Era todo mundo convivendo no o mesmo espaço, mesmo finalzinho. sendo aqueles Sim. É. grupos. Eu peguei uma época, assim, da minha irmã sair muito, que ela é 6 anos mais velha, né? E ela teve um namorado que era punk na época. E Acho eles que minha iam irmã também teve um pra punk. Praça Brasil. E a Praça Brasil era tipo, de um lado você vê, tinha emo, aí tinha os punk, aí tinha os funkeiros, assim. E Totalmente. todo mundo convivendo no mesmo Todo espaço. É E mundo isso não isso, acontece mano. mais. igual. É Hoje isso. as coisas até umas pessoas nem saem mais, já começa daí. É, Ninguém tá começa. nem saindo de casa quase mais, né? Sim. Mas a quebrada, a Pertucci foi bastante importante nesse movimento da quebrada e eu frequentei bastante. Foi um lugar que eu ia bastante, era bastante acolhedor, Sim, era um foi muito ambiente, né? legal. É a mesma relevância do Reação, por exemplo, né? Existir a Pertucci naquela época, a mesma relevância de ter o Reação agora, Com certeza. né? Para você ter um espaço de
manifestação. Inclusive, na questão política, naquela época que você falou que você já era muito mais integrada na política, como era para você ser enquanto as outras pessoas elas não eram, né? Porque os debates políticos eles iniciaram há pouco tempo, né? Sim. Antes não era tão debatido assim, Sim. entre jovens principalmente, não tinha essa, não explicavam, né? Ninguém via jornal, ninguém A entendia nada, internet não era tão não presente, né, que aí era. você podia ver a informação ali mais Sim, E ninguém fácil, né. buscava, ninguém sentia essa importância de sim. buscar saber. Sim, E como é. que era para você estar integrado enquanto o restante não É, estava? a gente teve uma fase, na verdade, no começo da Glicerina, que a gente não era integrado. A gente fazia punk rock por conta da facilidade musical que a gente se encontrou. Não somos músicos, o que que a gente consegue fazer na música? Ah, a gente consegue fazer punk. E é fácil, né, pô, não menosprezando que existem construções belíssimas, mas é simples, né, musicalmente falando, é simples. E aí a gente se encontrou nesse aspecto. Então a gente, apesar de ser politizado através das letras, a gente ia mais pro lado da brincadeira e da diversão de adolescente, de ter uma banda de rock, do que de fato a política. Só que aí a quebrada, ela foi importante para quebrar esse paradigma nosso, que aí a gente queria fazer parte do movimento cultural e a gente percebeu que as outras pessoas dos outros segmentos culturais, elas já estavam ano-luz avançados na ideia política. Elas já tinham tudo muito claro na cabeça delas do que elas eram politicamente e quem elas apoiavam dentro da política, né? E a gente não. A gente ainda trabalhava muito dentro daquele espectro geral, tipo do todo político é corrupto, a política é uma safadeza, só tem verme. A gente repetia mesmo, o discurso do vote nulo. A gente tem diversas letras que hoje a gente mudou, mas que na letra era incentivando a galera para votar nulo. Então a gente passou por esse processo e a quebrada foi importante, né. Só que aí a gente também chegou numa fase que aí, de repente, é até uma fase hoje que a gente vive num momento aonde a gente que é interessado de fato, na verdade, na política, quer buscar cada vez mais conhecimento teórico dentro do assunto e de atualidades também, né, enquanto a gente disputa a narrativa com as mentiras, com as pessoas que são orientadas pelas mentiras e acreditam nas mentiras como se elas fossem verdade. Então eu acho que o momento principal que eu particularmente estou passando, né, de sentir que não que eu tenho mais conhecimento que alguém, mas de sentir que eu tô dentro da verdade e que, tipo, as outras pessoas estão totalmente dentro da mentira e elas não estão enxergando. Em alguns momentos eu até esfrego meus olhos assim e falo: "Mano, será que sou eu?" Mas não, a gente realmente tá do lado certo e aí tenho Sim. total convicção disso, né, então aí eu acho que a pior fase que eu vivo desse aspecto é hoje, de me sentir, assim, às vezes em alguns lugares, assim, um grão de areia que pensa totalmente diferente. Não de mais ou menos conhecimento, nem de superioridade, jamais. Mas é no caso de se sentir diferente. Tipo: "Pô, será que só eu acho que isso é preconceito?" De sentir que tá É. na realidade e a pessoa parece que tá sonhando, né, tá num mundo totalmente diferente do seu. Totalmente. E aí eu acho que dá pra gente levar o que a gente de repente se politizou um pouco antes, do modo geral, que foi o estopim que teve agora da polarização a partir da era Bolsonaro, né. Sim. Então acho que a partir daí o próprio movimento do rock, ele se dividiu em uns roqueiros que achavam que eram roqueiros, mas aí que tiveram um chá de revelação, que não eram roqueiros, que as letras que eles gostavam em inglês não era Não aquilo é. que eles estavam achando que falava, né. E aí uma outra galera que já tinha total ciência do que era, ao mesmo tempo que sabia que tinha que se embasar mais e fazer mais música falando daquilo, para que as outras pessoas entendessem, né, e para essa disputa de narrativa também que foi criada dentro do rock, né. E por um momento o rock até foi tirado como um movimento reacionário, né, que até hoje existem bandas que são a gente tem um exemplo do Raimundos, né. O Raimundos que, pô, ele é explicitamente uma banda reacionária, conservadora e que toca rock, que é totalmente controverso, né. Sim. É como, tipo, um grupo de samba que é gospel, por exemplo. Não Sim. faz o menor Não faz sentido. sentido. Um grupo de samba que é gospel e, né, renega as instituições de matriz africana, as religiosidades, espiritualidades, Sim. né. Então, a gente passou por esse momento também, onde a gente, quando houve a polarização, a gente já se sentiu que a gente já tinha acordado para essa realidade, a gente já escrevia sobre essa realidade há década atrás, mas aí uma galera teve o chá de revelação e só acordou nesse momento que, opa, ou eu preciso também falar disso e dar minha opinião, ou vão falar por mim, ou a outra narrativa vai ganhar, Sim. né?
Então eu acho que esse foi o momento que a gente se sentiu mais assim, peixe fora do aquário, fazendo rock de protesto, enquanto o rock era tirado de direita. Sim. Não, e também eu estava inclusive a gente falou com o Alair, um beijo, Beijo. Porra, Alair, o Alair é outro que cara que eu considero meu irmão, tanto quanto o Jonas, Tonico, Matheus, Vitinho, Felipe, os irmãos. é um homem cheio de irmão. Eu Cheio de sou, eu irmãos, esqueci cara. de falar, né? Eu sou filho também, né, da dona Silvia, do Aspirina, né? Do Zeca também, meu recente papai também, que é o companheiro da minha mãe, mas que eu também considero ele como um Um papai, beijo pra todo né? mundo. Família. Minha esposa, a Luciana, hoje eu sou marido também, Eita, né? Eita, nós. tudo, Sou mano. pai de pet. Um beijo pro Theo. Pai de Em pet. breve, É pai de cachorro ou bebê gato? reborn também. Ah, não, cara. Aí não. Bebê Com reborn, chá não. revelação, né? Não, pelo amor de Deus. Não, A que revelação de bebê reborn. Porra, velho. que eu estava a gente comentou, né, com a Lair que quando eu te conheci, por exemplo, a gente tem também esse estigma do rock, a pessoa do que usa preto, que é do hardcore, e que aí eu tive essa quebra, assim, quando eu te vi na marchinha ano passado, de sainha de tulha, assim, de lacinho na cabeça, eu falei: É, "Ué, que não ela era não não viu, era ela punk não viu rock? esse ano como Não era chegava. não era hardcore?" É, E aí, Esse ano ele tava de paquita, tá? ele estava tava de de faquinha. Paquita esse ano. Vamos ver Que o ano que droga, vem, eu vai vir deveria pedrada aí ter também, velho. eu queria ter visto. Sério, muito bom. Porque mostra também como eu também não lembrava da fanfarra que você era do Salim também? Igual a Não, Lair? não. Eu, na Ele verdade, eu fiz parte, iniciei na fanfarra da escola Doutor João Augusto Breves, que fica no bairro onde eu moro atualmente, na Vila Progresso, onde eu cresci. Então, lá com o professor João Bosco, foi onde eu tive meu primeiro contato com o instrumento, quando eu estava no terceiro ano, com 10 anos de idade, me lembro como se fosse hoje. Augusto Breves, tenho ótimas lembranças de lá e do mestre João Bosco, né? sim. E aí a gente vê que, né, nem sempre você precisa estar nichado num estigma, não só no rock, né, só no pop, só no e isso mostra você também, de Sim. qualquer forma, que tá ali na Jatobá, por exemplo, que tá também de sainha de tule no carnaval, ok. Tá no Isso rock tá no ali, na rock bateria. e é uma representatividade que mostra que você não precisa estar só em um estilo ou Jamais, é. só em um lugar, só em Fechado um em uma coisa grupo, só, né. né? E o conhecimento ele é vasto e ele te abrange de qualquer forma, de qualquer lado que você Eu acho que, assim, queira eu tenho receber. bastante esse aspecto, já começa de casa, assim. Meu pai, ele me incentivou muito a ser do rock. Eu tenho uma família, uma parte do rock bem ferrenha, assim, que é o meu pai. Ele conheceu a minha mãe, inclusive, através do meu tio, que tinha um bar de rock. Então, meu pai já era roqueiro, que meu tio também. Meu tio teve coleção de LP, assim, conhecia maior parte das coisas que eu conheço musicalmente falando hoje, foi através do meu tio Edu. Meu tio Luiz também do rock, mas a minha mãe, ela já era distinta, ela era do samba, ela era do reggae, ela era do que ela quisesse ser, né. Então em casa, às vezes, tocava samba também, enquanto, né, eu também às vezes toca muito mais rock, né. Então eu fui muito mais levado pro lado do rock cedo, mas também bebi de outras fontes. E, pô, periférico, meus amigos não eram do rock, eu nunca tive a turminha do rock quando eu era, tipo, adolescente, ali até o ensino médio, eu não era da turminha do rock que vestia preto e já não, eu era super careta, super hiper careta, tímido, eh, e a minha turma era dos nerds, eu era dos que sentava na frente, estudava, meu sonho era ser engenheiro, né, então eu estudava Nós. muito, fiz Senai, fiz Ele se formou em ETEC, história. depois me formei em música, depois história, né, assim, e fui levado a um lance de comunicação que eu jamais imaginei que eu fosse levado por conta da minha timidez também. Perdi o fio da meada. Do porquê que eu sou, verdade. Aí É, vem da minha mãe e do meu pai, principalmente, né, porque em casa eu bebi das 2 fontes e, né, amigos da minha rua que eram do rap, eram do gospel, era cada um da sua e que a gente ouvia tudo ali. E aí, logo no começo, quando eu notei que eu tinha algum talento musical, eu percebi que eu tinha que estudar. A partir do momento que eu percebi que eu tinha que estudar, eu percebi que eu não podia ficar preso em uma coisa só, porque eu queria trabalhar daquilo. E para eu trabalhar daquilo, eu ia ter que saber fazer o máximo de coisa possível dentro do que eu estava me propondo, né. Então, a fanfarra ajudou muito isso também, né, que quando eu me mudei para Ferraz no ano de 2006, aí eu comecei a tocar na fanfarra de Ferraz, aí lá tinha aula, e aí mudou minha cabeça também. Então isso ajudou a eu ser bastante eclético. Mas aí eu acho que, assim, máximo respeito com quem gosta de ser de uma bolha só também, quem se completa sendo só do rock ou só do funk, uma coisa só. Putz, eu acho que o sim. importante, né, é a pessoa ser feliz, mas eu não caibo dentro de uma coisa só, eu não consigo. Não dá, assim. Eu já tentei ser só do rock.
eu já tentei, mas eu não consigo. Eu sou do Então, né? rock, mas putz, né, a Luísa sabe, né, o quanto Sim, eu tô do samba agora. Quem vê minhas redes sociais atualmente, eu só tô produzindo conteúdo voltado pro pro samba. samba. Eu entrei agora na escolinha de uma escola de samba da primeira da Líder aqui, então eu comecei do zero novamente para aprender o samba, mas eu já passei por samba também em outras etapas da minha vida, né, de pesquisa, de estudo, de tocar também, né? E aí veio o carnaval na minha vida através do Alair. O carnaval que também vem através da minha mãe, de desfile de escola de samba, de eu gostar de assistir em casa, acompanhar a apuração, ter uma escola de coração sem nunca ter pisado numa quadra, mas eu já era apaixonado pela Nenê de Vila Matilde, porque minha mãe era, então assistia sempre, acompanhava sempre. Mas aí quando eu conheci o Alair, no ano de 2010, ele me mostrou o Carnaval de São Luís do Paraitinga. Aí aquilo mexeu muito comigo, e aí eu descobri que eu era um fulião, porque aquele era o carnaval que eu gostava, o carnaval de chão, que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Aí ali eu me tornei um fulião e eu descobri que eu gostava muito daquilo, a ponto da gente montar o nosso bloco, e aí eu descobri que as minhas composições não podiam ficar só dentro do rock, que eu também tinha que compor carnaval, então hoje eu sou compositor de rock, eu também componho carnaval, tenho diversas composições de marchinha, né? E eu tenho que também foi um pouco difícil, na verdade, esse lance de jogar com os ritmos, principalmente na prática musical. Então eu venho de um estudo da fanfarra, que é um estudo mais erudito. Ele te leva para um campo mais erudito para estudar. Apesar do nome fanfarra, né? Eu toquei muito tempo em banda marcial, que é mais sério, né? Então, fui sempre levado para esse lance, estudei, me formei em percussão erudita, durante um período, né? E aí passei a conhecer o rock através da Glicerina, aí eu tive que lidar esse jogo de Essa diferença essa é diferença, esse gigante. conflito interno. Durante um tempo foi um conflito interno, de eu saber que, pô, no erudito eu tinha que tocar muito leve, mas no rock eu podia tocar forte, né, então, isso foi uma coisa que foi um paradigma. E aí veio a música popular através do Bloco do Jatobá e do Carnaval, que me despertou um outro aspecto musical, de outras possibilidades, e que hoje eu já sou super resolvido com isso. Quando eu tenho o meu momento de fazer o rock, eu faço rock tranquilamente. Quando tem o momento de fazer o meu samba, que eu tô adorando fazer, e principalmente estudar, eu tô estudando diariamente, durante muito tempo, inclusive, tô viciadíssimo. O hiperfoco. Eu tô com hiperfoco, fazia tempo que eu não viciava em estudo, então eu tô muito feliz que eu voltei. Eu já tive fases que eu era mais viciado em estudar. Quando a gente fala estudar, o músico é tocar, a prática instrumental, né? Então hoje eu voltei a ser viciado em batucar. Eu tô batucando o tempo todo, tô com bastante tempo também, então tô aproveitando. Mas durante um tempo foi um jogo de conflitos. E pra galera que vê de fora, já Nossa, fui de rave, quem vê no nas minhas rave, redes sociais, eu fui durante, assim, antes da pandemia, de repente, se não tivesse tido pandemia, eu fosse até hoje pra rave, com assim. eletrônica, assim, Gosto, adoro música eletrônica. vários dias, assim. Vários, eu já fui em rolê que tinha 10 É dias. louco. Eu Virada também. do Eu ano de nunca. 2020, de 2019 para 2020, um pouco antes da pandemia. Aldeia Outro Mundo, Réveillós, o nome do evento. E evento de música eletrônica, eu não sei se a galera que já foi numa rave sabe, né? Eu nunca Mas fui. começa a tocar música assim, sexta-feira, 6 horas da tarde. E se tem 5 dias de evento, a música só para no último dia. Tipo, não Não para. para. Não para. Nem Não de tem. noite. Nem de noite, nem de dia, não Nem de para. noite Só que tem a assim, o rave. legal desses festivais que eu ia de música eletrônica também virou uma chavinha em mim. E não é só música eletrônica, né? Tem as raves que só tem a música eletrônica, mas esses festivais que eu gostava de frequentar, eles tinham outras vertentes culturais acontecendo também. Então tinha um palco que só tinha música eletrônica. No caso que eu ia era trance, era psytrance. Sim. Existem outras vertentes também de música eletrônica que eu sou apaixonado, como drum and bass, por exemplo. Só amo drum and bass. E mas tinha rap em outro palco, já vi Planta e Raiz em rave, já Pô, que vi, da hora. cara, já vi diversas coisas, cover de Pink Floyd. Que da hora. É, No é, meio da rave, no não, meio deve da ser da rave, hora. porque assim, como é um festival, a Sim. galera que vai pra curtir a música eletrônica curte, quem quer curtir outra coisa também curte. Então eu virou essa chavinha pra mim também, eu não sabia. Então, porra, mais uma vertente dentro desse Raul também, que é E é totalmente diferente. totalmente, cara. Várias versões de Eu Raul. já tive a fase que a gente foi muito pra Sound System. Sound System é Eu, da hora. Sepu, meu irmão Matheus, a gente tinha o sonho de montar um sound system, a gente não conseguiu realizar esse sonho. Só que a gente foi pra muito, assim, durante uns 2 anos, 2011, 2012, 13, a gente vivia em sound system. Batalha de rima, pô, Batalha da 2 aqui, eu colei na primeira Batalha da 2 com o Caio B. Hoje, o evento que se chama Reação Hip Hop,
O que fomentou ele acontecer foi um evento chamado Batalha da 2. Começou em 2012, lá no Reação, né? Que quem começou isso foi o Caio Bi. Pô, eu tô desde a primeira, eu tava lá também ajudando. Então, consumo muito rap, hip hop hoje também, sou Sim, apaixonado. Então, putz, eu sou de tudo, eu não É caibo tudo. dentro de uma parada sim. só. E eu tenho Em vontade de fazer tudo também. Às vezes eu falo, putz, pô, uma vontade de fazer um beat. Então um dia eu quero fazer uma oficina de Faz um fazer beat. beat. Sim, Não fazer, mas aprender a fazer. sim. não Sabe? se Tipo, porra, uma limite. vontade é de aprender. Por exemplo, agora eu tô na pilha de teatro, velho. Eu falei, porra, tem um grupo de teatro na quebrada, pô, preciso me envolver, mano. Preciso me É envolver, isso. fazer Eu teatro, queria cara. É, aprender a fazer beatbox, na verdade. Eu já achei tentei algo também, mó da deu hora. Já tentei, mas não. Porra, eu acho ficou que assim, feio. a gente tem que fazer Tentar. o que a gente tem vontade. Sabe, eu perdi um irmão muito cedo, no ano de 2014, ele tinha 21 anos, e eu acho que o que ele mais deixou pra mim, assim, de legado, foi de que, mano, tem que viver. Sim, Tem que viver, velho. Vive porque, mano, a vida é curta, mano. E você E, tem o putz, hoje. eu particularmente, eu gosto muito de surfar em conhecimento, assim, mano. Tem gente que gosta de pegar asa delta, tem gente que gosta de pular de bungee jump. sim, Puta que pariu, eu gosto de surfar em conhecimento, mano. Eu fico horas assistindo um documentário, aquilo pra mim, puta que pariu, é muito legal, mano. Porra, eu leio um livro que é foda, aí eu entro na parada, assim. Então eu gosto do lance do conhecimento. Enquanto eu posso conhecer, eu tô me divertindo. Eu tô gostando pra caramba. E o que eu acho mais bom do Reação, não só o underground, como o hip hop também, é como aqui na Coab especificamente, ele passou por vários lugares, as pessoas conhecem, sim. mesmo sem conhecer. Mesmo sem Sem ir, ou conhecer, sem ir. sem falar isso aqui é o Reação, as pessoas ainda assim conhecem. Eu lembro quando teve também o evento de reggae, que foi lá na pracinha, perto da escolinha também, da Sim, creche, eu já conhecia o Reação, mas eu não sabia que era o Reação que estava fazendo um evento de reggae, assim. E as pessoas abrem a janela assim e vê. E a mesma coisa com o carnaval, né? Mesma A coisa. marchinha, o pessoal, mesmo que não saia de casa, eles abrem a janela, eles participam da casa deles. Eu acho que é muito importante a presença do Reação aqui na Coab 2, principalmente, né? Porque ela já teve impacto em várias pessoas de alguma forma, né? Eu já conheci gente também que foi ao teatro pela primeira vez com Reação, né. Teve um tempo atrás, acho que em 2000 e alguma coisa também, quando eu comecei a fazer teatro aqui no Reação com o professor Wagner Gama, inclusive um um beijo, beijo. que ele deve estar por Ai. aí. Não sei. Não sei. Que eu lembro que o Reação ele fez juntou uma galera, alugou um ônibus, levou o pessoal para ver teatro, e assim, foi a primeira vez de muita gente no teatro. Sim, E assim, é uma coisa que você não imagina que possa acontecer de maneira gratuita. Tem pais que desconfiam, né? Tipo, como assim você vai no teatro de graça? O que que Sim. tá acontecendo? é, Eu da onde você tá lembro que eu tirando não fui isso? porque minha mãe estava desconfiada também, não, de graça. Vamos levar minha filha para algum lugar. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem. E Mas eu não fui, acho que mas é o impacto no jovem, a gente que era sim, jovem naquela época, bem, a gente tinha 12, sim. 13, Uhum. e o impacto na família também. É a forma de chamar. Quando eu cheguei lá no Reação e depois eu falei, vamos lá, mãe, vamos conhecer, porque precisava fazer a ficha de É, inscrição lá e a gente, tinha né? isso, né? E minha mãe conheceu o professor Júlio, conheceu o Gama. E Uhum. aí ela ficou fascinada também. Ela ficou, Sim. nossa, você faz teatro? Eu ficava o dia inteiro no Reação. Eu saía da escola, Nossa, ia pro mano. Reação e ficava o dia inteiro. Meu Deus. E aí Eu também. chegava e falava, mãe, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. E aí ela ia em toda a apresentação. O Gama conhece muito minha mãe porque ela ia em todas as E apresentações. é mesmo. De teatro, de dança, que eu fazia tudo, né? Teatro, dança, música, violão, tudo. Sim. E ela ficava fascinada, assim, uma coisa que não E existia. ela não Sim. E é tinha, um né? processo, né? Porque os familiares, eles ficam mesmo com o pé atrás. Porque, Sim, assim, não tem disso aqui. Aí, de repente, aparece alguém do falando que tá nada. fazendo aula Toma de aqui teatro, um marmanjo, sabe? um adulto Os pais, eles são desconhecido. a TV, o jornal, escorre Sim, sangue. Os pais ficam em pânico, né? Eles querem proteger a gente. E aí quebra esse paradigma, né? Quando ele vai lá e, na verdade, ele se vê na pessoa que tá dando a aula pra você. Ele fala, putz, essa pessoa que tá dando aula, ela é igual a mim, né, sim, ela é igual a mim, na verdade ela é melhor do que eu, porque ela tá propondo algo social que eu jamais poderia pensar em fazer e minha filha tá se beneficiando disso. sim, Tipo, então é um lance tão legal esse lance do Reação, né, que a gente consegue ir longe assim, né, que é um processo que não atingiu só quem fez a aula lá, mas atingiu os pais em casa que em certo momento permitiu e passou a entender e saber que, porra, não era só um bando de maconheiro que tava lá fazendo reggae, mas que, porra, era um evento super legal, que trazia bandas e, porra, fazia uma movimentação e que sim, era tão importante quanto outras, né. Então Mas a questão de trazer todos os públicos para perto de alguma forma, né?
e até mais com a gratuidade da permitir as coisas de graça, assim, Sim. tanto de ir para o teatro ou até mesmo comer de graça, assim, que é uma coisa que a criança vê um Porra, doce, um algodão um doce, assim. atrativo, cara. Eu lembro que quando eu conheci o Reação, uma coisa que eu já falei pra todo mundo, não sei nem se eu É falei pra cama você, elástica. é a Fala que é cama cama elástica. elástica. Eu estava passando, tipo assim, estava eu e uma amiga, assim, saindo da casa da minha irmã e eu vi uma cama elástica. Eu falei: "Tá vazia a cama elástica, vamos lá na cama elástica". E aí eu nunca mais saí do Reação por conta da cama Juro. elástica. Ela me chamou por conta da cama elástica, sabe? Não era nem o instrumento, era É, tem cama elástica, sim. vamos lá. E aí eu lembro que eu fiquei tão fissurada no Reação que eu aprendi a montar a cama elástica pra que o Júlio, porque às vezes Não, o Júlio estava ocupado, sim. né? Aí ele: "Ah, não Sim. consigo agora". Não, Júlio, passa aqui que eu monto a cama elástica. Ela aprende E verdade, eu cara. aprendi a montar a cama elástica. Depois de um tempo, quando vinha criança, eu fazia a gestão de tempo, ó, 5 minutos depois você sai pra ir outra Pra eu criança. poder. Pra eu Mentira, poder. pra ela. É, e pra você ver uma coisa tão mínima, né, cara? Que tipo, putz, Sim. uma cama elástica. E Cama Uma foi, coisa e elástica. mínima aí que. foi um gatilho E essa de É. lá eu também. fiz o teatro, que depois a Luísa fez o violão, e depois a Luísa deu Ela me aula. arrastou, porque a gente se conhece desde os 9. E aí, isso Uhum. na época a gente tinha 11 e 12. E aí a gente ficava, tipo, a gente saía do fundamental ali no Joaquim. Aí não tinha nada pra fazer. Às É, vezes eu jogava bola, às vezes, né, é. ficava livre. Aí, Mê, você tá fazendo alguma. Aí, Mê chegou em mim, você tá fazendo vai fazer alguma coisa hoje? Não. Não, tem uma cama elástica lá em cima. Vamos lá. Eu, vamos, né? É E cama aí foi elástica. que a gente começou. Foi um gatilho, assim. E Aí aí conheci o atraiu, a partir Júlio. dali viu que tinha aula, outras coisas, né? E eu, Sim. eu era doida pra fazer violão. Doida, eu falava, Nossa, nossa, queria muito tocar violão. e cativa muito pegar, porque o Júlio pegou e falou, né, inclusive um salve pro Júlio. Ele Júlio, falou assim: não, salve. tem aula de teatro aqui de graça. De graça? Tem de É, graça mesmo? Não, É, violão. assina. sempre. Até hoje a É, gente, as pessoas lá no Sim, Jatobá, por exemplo, até hoje as pessoas ainda acham estranho mesmo que seja de graça, né? sim. né? E aí a gente assinou lá e assim, efeito borboleta, né? Se não tivesse acontecido, né, É. a gente não estaria Sim. aqui, a Não, Luz não estaria não teria. aqui. Não. E toda vez que eu vou numa conversa assim, eu já falei isso hoje também, mas eu gosto de repetir quantas vezes for necessário, não me importa. É o quanto reação foi importante para a nossa existência e para a existência de tudo que a quebrada colhe hoje. Com Né? Não uma certeza. pessoa em específico, mas o reação, o movimento Sim, reação. Então, agora recém-formado no curso de licenciatura em História, meu TCC foi uma tese sobre o reação, Boa. sobre uma comprovação aonde o reação foi a primeira ocupação cultural no território do Conjunto José Bonifácio. Então, ele está disponível, inclusive, lá. Quem quiser acessar, quem não conseguir, eu posso passar. É muito interessante porque a gente descobre que se não houvesse a movimentação do Reação, que se iniciou, né, a partir do movimento do Júlio, mas também da Nísia, Pablo, entre outros, fizeram a movimentação lá no início, não existiriam as outras ocupações na quebrada. Né? Então, o Reação ele foi o primeiro, como se dizer, coletivo que ele furou a bolha e caiu para dentro de um espaço e falou: esse espaço é cultural. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui na comunidade. Meteu o pé na porta, caiu para dentro e falou: agora, a partir de agora, aqui é cultura. E E, resistiu, né? Porque e mesmo. resistiu. É que assim, a cultura por si só e a arte, ela já é uma resistência, né? sim. Agora você pensa, você meter o pé na porta e fazer uma ocupação cultural, que na época nem se chamava ocupação. Não. Esse termo ocupação cultural, a gente vem falando ele mais recente, né? Mas nessa época nem se falava que aquilo era uma ocupação. Ah, ocupação-reação. Não, não se falava. Como depois virou, por exemplo, a chave através do Coragem, né? E Sim. que o Coragem é um dos segmentos que surgiram a partir do Reação. Claro que isso não tira jamais o protagonismo de quem iniciou uma coisa ou outra. Acho Sim. que a ideia não é essa de disputa de narrativa de quem fez primeiro ou não, né? Sim. Eu acho que o lance do trabalho que eu trago é mais relacionado à importância do movimento do Reação. E a partir dele surgiram outros, como o nosso movimento do Reação Underground. Se não fosse o Reação, o próprio nome já diz, Sim. se não fosse o Reação, nosso movimento não existiria. Ele foi, assim, a virada de chave e o incentivo que a gente precisava. Quando eu falo incentivo, não é só um incentivo moral, mas sim um incentivo técnico e de equipamentos e de estrutura, né? Então, foi o que, né, Reggae na Rua, mesma coisa. Né? Isso, foi o reggae na rua O mesmo que. Reação é É, o evento lá do reggae, é o Reggae na Rua. O Reggae na Rua, na verdade, é o evento que diretamente inspira o Reação Underground. Eu gosto de falar, até os caras são camaradas nossos. Eles inspiraram diretamente. A gente olhava aquilo e falava, mano, a gente tem que fazer um rock assim. A gente tem que fazer um rock assim, com o palco aqui fora, com uma lona esticada e uma par de gente. Era nosso sonho. Então a gente
tomou ali da fonte, bebeu da fonte do reggae na rua, o Reação proporcionou também que a gente existisse. O Bloco do Jatobá, do qual hoje eu faço parte também, sou um dos idealizadores, faço parte da coordenação do campo docente, corto grama, limpo o banheiro, faço parte da colaboração lá, faço café, inclusive meu café é muito bom. Faço parte de todas as colaborações lá também, hoje que é uma ocupação também cedida pela Dom Bosco, mas que a gente ocupa o espaço com arte, com cultura, só existiu porque o Reação veio primeiro e falou pra gente, mostrou pra gente, ó, é possível fazer carnaval aqui. É possível, não existia, é possível fazer carnaval aqui. Não foi falado, mas indiretamente a gente sentia. Tipo, porra, tem o reggae, tem o rock, tem o rap, mano, e o carnaval, mano? A gente é do carnaval também. Eu sou do rock, mas também sou do carnaval. Agora a gente precisa fazer também a nossa movimentação. Assim, a importância do Reação, ela vai muito além do que a gente pode imaginar, e eu acho que a importância do Reação, ela vai muito além do trabalho que eu fiz, inclusive. Eu entrevistei diversas pessoas do início e tal, e coloquei aquilo no papel e transcrevi, tirei a nota máxima, foi super legal. Mas a história do Reação, a importância do Reação para nossa comunidade e para o bairro de Itaquera e para a Zona Leste e para São Paulo, ela vai muito além do que o meu trabalho e do que também todos esses coletivos que surgiram. A Sim. gente não pode nem mensurar, assim, quantas pessoas que foram beneficiadas e que tiveram a vida transformadas, de repente, através de uma apresentação que assistiu no Reação. Nada, foi só chegar no Reação. Às vezes a pessoa nem frequentou a vida toda ou um tempo lá. A pessoa foi em uma, e isso pode ter mudado a vida dela. Sim. Então, eu assim, o Reação é muito importante, cara. Eu admiro demais, eu prezo demais pelo Reação. Então, pra mim, assim, é um chão sagrado. O Reação que, infelizmente, aonde era o primeiro Reação já não existe, né? Ai, Os nem me prédios já fala, a gente foram tava construídos, comentando né? isso ontem. Ah, mas a gente, enquanto Glicerina, a gente tem um clipe que é da música Paulada na Lata. A gente gravou nos escombros lá do Reação. Então a gente fez questão de gravar enquanto os escombros estavam lá para representar mesmo de que aquele espaço era sagrado pra gente e principalmente que aquele espaço estava ocioso, Sim, né? Foi um pouco de uma denúncia também que a gente tentou fazer. Mas hoje eu considero o local que a gente está aqui hoje fazendo essa gravação, que é o Reação, um local sagrado. sim. Quando eu venho para cá, eu venho com muito respeito, com muito amor no coração, para poder entregar o meu melhor aqui dentro, independente se eu vou estar estudando sozinho ou se vai estar alguém aqui comigo, ou se a gente vai fazer um evento, para que as pessoas entendam dessa forma também. Eu Sim. acho que se a gente quer que as pessoas entendam algo, a gente tem que fazer. Então o Reação também fez esse papel com os pais, por exemplo, né? Bom, gente, a gente vai chegar aqui ao final do nosso episódio de hoje. É muito gratificante também o nosso espaço e a gente resistir e continuar lutando por cada pedaço de terra que nos é necessário e nos é permitido também. Queria agradecer a minha parceira Luísa, que está mais uma vez nesse episódio comigo, me aguentando, né? Oh, meu Deus, coitada, muitos anos a Luísa me aguentando. Muitos anos. Também queria agradecer você, Raul, por ter cedido um tempo para vir para cá. Eu já é da casa, já, mas é sempre muito bom conversar com você. Cada história que você passa é uma nova história. Tenho certeza que para muitas pessoas, para mim, para Luísa, você é grande referência aqui. Oh, que Obrigado. referência, cara. Que referência de artista, igual eu falei, independente do rock, do carnaval, do samba, te ver assim como professor, como tutor, como aprendiz e todas essas baterista, tudo isso que você engloba é muito gratificante e para a Quebrada também é um lugar de muito pertencimento e a gente acolhe muito isso. Então, eu queria te agradecer. Também queria que você tivesse um tempinho de falar para poder se despedir, mandar um beijo para quem você quisesse, passar as suas redes sociais também para o pessoal te acompanhar. Fica à vontade, que o espaço é seu. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez de vocês, a Aimee, a Luísa, que é minha aluna, né? A gente está trabalhando bastante, inclusive, né? Esses últimos tempos aí está sendo muito gratificante fazer esse trabalho. Puxa, eu acho que assim, eu sinto que eu tenho uma missão na Terra, né? Eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha crença, o meu próprio Deus, né? Que pode não ser igual a de todos, mas eu acho que Deus me deu uma missão e eu espero, assim, minimamente estar conseguindo realizar um pouquinho dessa missão que Ele me deu. E eu espero que ao longo disso, tudo que eu já passei na Quebrada, eu não vou falar do que eu fiz, mas de sim do que eu já passei aqui na Quebrada e todas as coisas que a gente já fez aqui junto com outras pessoas super legais e tudo isso que a gente já construiu. Eu espero que tenha feito a diferença um pouquinho assim na vida de alguém. Já me sinto super super realizado e queria agradecer o pessoal da produção
Joãozinho, Isaac. Queria agradecer o Gama também, a Cássia. Queria agradecer a Cássia, que inclusive fica por trás, né, das cortinas. Então, muito obrigado, né? Não das cortinas aqui, mas das cortinas lá dos projetos, né, e tal. Queria mandar um beijo para os meus familiares, né, meus irmãos, que eu já citei aqui. Todos vocês, eu amo muito meu papai, minha mamãe também. Amo muito meus pais. Que bom que eles estão comigo aí. Minha esposa também, que é super importante hoje na minha vida, também me dá bastante perspectiva dentro do que eu sou, dentro dos meus sonhos. Então, queria agradecer todas essas pessoas que fazem com que eu seja esse Raul que está aqui conversando com vocês hoje e que também tem saúde e que consegue trocar uma ideia e que tem Amém. história para contar também e que Muitas tem Muitas. bastante coisa e, pô, eu tenho muita coisa para aprender, na verdade. Eu acho que eu tenho muito mais coisa para aprender do que para ensinar. Então, apesar de eu ser um professor, eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Então, pô, que eu possa continuar dentro dessa vida de meu Deus aí, aprendendo e aprendendo e O aprendendo. Raul fala que tem muita coisa pra aprender, mas ele tem tanta coisa pra ensinar. Porra, cara, mas eu acho que esse que é o lance, assim. Sim. Quanto mais a gente aprende, mano, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. E que a gente vai buscar, e daqui a pouco a gente vai morrer. E eu não vou poder morrer achando que eu sei de tudo, porque aí eu vou morrer burro. Exatamente. Então, pô, eu sou muito tranquilo com isso, tenho muita coisa para aprender, espero que eu possa aprender muito mais. E essa conversa, por exemplo, aqui já foi bastante enriquecedora também. Me convidem quando quiserem. Pode Estou vir disponível sempre para vocês, tá? Sempre, pode E um ser. beijo principalmente para Jonas, para Tunico, que são meus parceiros de Reação Underground, que é sobre esse projeto, principalmente que eu vim falar aqui, né? Reação Underground, que vai voltar agora no mês de julho, provavelmente. Estamos a todo vapor aí, né? Com algumas novidades que vão vir, né? Então a gente está a todo vapor aí já pensando na produção, né? Evento que vai acontecer aqui no Reação mesmo. Inclusive, o Reação agora está fazendo parte do Fomento à Cultura, Fomento à Periferia, né? O Reação Underground também vai fazer parte. Então a gente está preparando algo bem legal. Então, um beijo, Jonas e Tunico. Puta, muito obrigado pela beijo. parceria. Espero ter Saudades. representado vocês aqui muito bem. E as nossas redes sociais, né? Segue a gente lá, @Reação Underground. A minha rede social é @Raul Espíndola, com X mesmo, EX, tudo junto. Raul Expíndola. É isso. Segue lá, acompanha o nosso trabalho. É muito importante o trabalho das redes sociais. É muito importante que quem assista que não conhece, siga, né? Para que, pô, um grãozinho ali, um seguidor já faz toda a diferença. Com Curte, certeza. compartilha também, ajuda a gente lá. E esse podcast aqui também, né? Pô, divulga Ei, bastante. É isso.